Capítulo 373, Asas Celestiais. 11. Deuses e demônios eram como as leis da natureza. Como faziam parte do sistema, eles tinham a habilidade de dar missões a qualquer um. Yon-Vo sabia quem havia dado essa missão em particular para ele. Athena estante observando como uma expressão deprimida. Depois de descobrir a verdade sobre Yon-Vo, Athena agora só ficava quieta e flutuando ao redor dele com um olhar melancólico. Será que era porque ela se sentia culpada ou queria dizer algo? Ele não sabia o que ela estava pensando, mas tinha certeza de uma coisa, que ela se importava com ele e seu irmão. Ela deu essa missão, porque sabia que Poseidon e os outros estavam atrás dele e queria avisá-lo. Quanto mais perto o Olimpo ficava do Tártaro, mais pressão Poseidon e os outros criavam. No entanto, isso também significava que Athena e Hermes estavam se aproximando. Ela queria que Yon-Vo resistisse até lá. Yon-Vo riu. Enquanto Poseidon e a geração mais velha estavam tentando impedi-lo porque estavam preocupados com seu poder, Athena e a geração mais nova estavam tentando protegê-lo. Era uma divisão interna dentro do Olimpo. Agora ele estava curioso mais do que nunca para saber qual era a identidade do Rei Obscuro. Quanto mais curioso ele ficava, mais seu anseio pelo poder do Rei Obscuro crescia. Era um poder que até os grandes seres do Olimpo temiam, então isso era motivo mais do que suficiente para ele tentar adquiri-lo. Preciso conseguir esse poder. Yon-Vo se virou para seu amigo. Uma expressão questionadora apareceu no rosto de Khan. Sem outra palavra, Yon-Vo compartilhou a janela da missão com Khan. Depois de ler a descrição, Khan congelou e deu um olhar ameaçador para o grupo de Panet. Então ele se virou de volta para Yon-Vo com um rosto inexpressivo. Era o mesmo rosto que ele mostrou quando caçou os sucessores do Rei Macaco para salvar Doili. Embora ele fosse amigável em circunstâncias normais, esse comportamento relaxado desaparecia diante de um inimigo. O que eu preciso fazer? Khan sentia enquanto ouvia os planos de Yon-Vo. Cuidado com aquele garoto. Ao longe, o rosto do Titã Jápeto se enrugou enquanto ele observava Disputo entrar em formação para lutar contra eles. Apesar de ele já ter sido um líder dos Titãs sob o domínio de Cronos e ter sido enviado para cá em desgraça, esse não era um motivo para sua testa franzida. Ele estava se lembrando do que Tifão havia dito a ele antes de ir embora. Garoto. Sim, o que matou um deus. O jogador que matou Astreu. Sim. O garoto que recebeu os favores dos deuses, demônios e dragões, e possui o potencial deles. O que parece com o híbrido desprezível, mas possui sangue puro. Tifão estava sorrindo com divertimento enquanto falava do mortal que não só matou Astreu, mas também os titãs nos 3 outros territórios sagrados. Você está dizendo que eu não deveria matá-lo? Jápeto estreitou os olhos, sem entender a intenção de Tifão. Embora seguisse Tifão por ser fraco, ele nunca se esqueceu que uma vez já foi um dos líderes dos Titãs. Era por isso que ele não gostava quando os outros tentavam dar ordens a ele, incluindo Tifão. No entanto, Tifão era enigmático e tirânico demais para ele recusar. Quando eu disse para não matá-lo? Então, estou dizendo que você precisa ficar de olho nele. Se ele for inútil, mate-o. Se valer a pena, pode consumi-lo. Se for poderoso demais, fugir. Jápeto se sentiu ofendido. Embora ele estivesse preso no Tártaro sem a maioria dos seus poderes, ele era um ser superior que não podia ser comparado a idiotas inferiores como Astreu ou Tuatha. Afinal, ele era um dos 12 titãs originais. Os 12 olimpianos, como Zeus, Hera, Poseidon e Deméter, governavam o Olimpo agora, mas antes deles, ele se sentava no trono como um dos 12, junto com Cronos. Diferente do Olimpo moderno, que tinha se tornado uma das sociedades do 98º andar, os titãs haviam possuído um poder inigualável no mundo celestial. Como alguém que se lembrava dos dias de glória, ele não conseguiu segurar sua fúria com o conselho de Tifão para fugir. Era como se ele estivesse sendo zombado. No entanto, ele não podia expressar seu descontentamento já que agora Tifão possuía a vantagem.
Tifão também sabia disso e sorriu para Jápeto por não conseguir responder. Era como se ele achasse que Jápeto não era tão diferente assim dos deuses que Jápeto achava que eram idiotas inferiores. De qualquer forma, tenha cuidado. Nós queríamos que as colunas fossem ativadas. O favor de Gaia está conosco. Não vamos continuar nesse tártaro escuro. Tifão repetiu as palavras que sempre dizia. O Olimpo está onde nós merecíamos estar, não se esqueça disso. As colunas de luz eram símbolos de humilhação para eles, uma lembrança do passado vergonhoso. Eram correntes que os prendiam ao Tártaro. O quanto eles tiveram que sofrer para escapar delas. Mas agora, eles estavam tendo uma nova oportunidade. Se o Olimpo podia descer para o Tártaro, significava que o Tártaro também podia subir para o Olimpo. Os titãs e gigantes do lado de Tifão não estavam lutando só pelo controle do Tártaro. A missão deles era chegar ao 98º andar, onde os deuses e demônios estavam ocupados escolhendo lados e falando sobre paz e tréguas. Eles realmente acreditavam que era possível tomar a torre. Diferente dos seres que viviam em paz, eles sofreram na miséria por milhares de anos no Tártaro. Além disso, a morte de Cronos o seguia como uma bênção. Nosso irmão, Cronos. Por favor, cuide de nós até mesmo na morte. Jápeto murmurou uma pequena oração para o corpo de Cronos, que estava deixado atrás deles como uma montanha. Isso era uma pequena cerimônia que os titãs sempre realizavam antes de ir para a batalha, um sinal de respeito ao irmão de sangue deles e ao Deus de todos os deuses. Jápeto levantou a cabeça, sentindo algo vindo na sua direção. Um projétil negro estava cortando o céu vermelho. Desapareça. Parecia que o objeto não pararia por nada. Jápeto franziu a testa. Era o mesmo projétil que tirou a vida de Astrel com um único golpe. Ele estava irritado por estar sendo atacado da mesma maneira. Com uma careta, ele direcionou seu poder para sua mão e energia negra cobriu sua palma, o poder de Cronos que ele havia acumulado no corpo. Ele conseguiu recuperar uma fração de suas antigas habilidades enquanto liberava energia. Jápeto esticou a mão para pegar o projétil. Sua mão ficou dormente e ele franziu ainda mais a testa. O jogador era mais forte do que ele pensava. Será que era porque ele tinha a arma do grande sábio, que era tão sem vergonha quanto os olimpianos? Jápeto desistiu de tentar quebrar o projétil completamente e reuniu mais poder do deus gigante para desviar o projétil. O Ruibang disparou pelo céu, cortando as nuvens por onde passava. O buraco nas nuvens revelou um céu escuro e tenso. Então, reúnam-se. Nuvens de tempestade de repente se reuniram no céu vermelho. Centenas de relâmpagos flamejantes preto-avermelhados caíram do céu. Eles caíam sem parar, iluminando o mundo escuro por um momento. O ar frio ficou tão quente com o calor que ficou difícil de respirar. A maioria dos seres divinos de baixo nível já teriam morrido a esse ponto. Jápeto franziu as sobrancelhas. Com seus olhos divinos, ele conseguiu ver diferentes elementos nos relâmpagos. Inimigo designado, difusão de explosão e maldição de contágio. Todos esses poderes. E o poder do Rei Azura? Eles ficaram loucos. Jápeto rugiu depois de ver os incontáveis poderes dentro dos relâmpagos flamejantes. Ele não conseguia entender por que tantos poderes foram dados a um mero humano e achava que os 5.000 deuses e demônios que concordaram com isso eram loucos. Ele não podia deixar que os relâmpagos flamejantes continuassem a cair. Eles causavam uma grande explosão e as faíscas individuais se juntavam para devastar tudo. Além disso, era óbvio que tipos de desastres as flores de sangue de Vimalacitra causariam. Metade dos subordinados que ele havia trazido seriam aniquilados. Cada um deles era uma fonte de força importante para Jápeto. Ele não podia se dar ao luxo de perder nenhum deles, especialmente agora que eles estavam esperando para subir para o Olimpo. Ele decidiu libertar todos os poderes que esteve guardando. O poder do Deus Gigante despertou e fez seu corpo se expandir. Um Deus Gigante negro tão grande quanto uma coluna de luz apareceu onde Jápeto estava de pé.
O deus gigante cresceu dezenas de quilômetros e levantou uma mão para rasgar as nuvens que estavam produzindo os relâmpagos. Estrondo. As nuvens de tempestade tentaram afastar Jápeto, cuspindo mais relâmpagos, mas Jápeto continuou firme e aguentou o impacto. Ele fortaleceu seu aperto nas nuvens de tempestade, o que fez com que flores de sangue desabrochassem em sua pele. No entanto, ele nem piscou. Os relâmpagos flamejantes se dispersaram sem nenhum lugar para onde ir. O Ruibang também tinha desaparecido em algum ponto. Onde você está? Jápeto se virou, procurando pelo dono do Ruibang. Ele sentiu uma presença clara mais cedo, mas acabou desaparecendo. Para onde será que tinha ido? De repente, Jápeto caiu de joelhos. Nuvens de poeira subiram para o céu. O quê? Jápeto olhou para seus tornozelos. Criaturas negras e sombrias estavam se movendo ao redor do seu tendão de Aquiles que tinha sido cortado. O que você acha? Somos caçadores, mas nunca encontramos uma presa tão grande quanto você antes. Shannon deu um sorriso frio para Jápeto. Comparado aos Titas, ele era só um fracote. A lâmina infundida com vulcão conseguiu causar dano suficiente. Como se atreve? Jápeto esticou a mão para esmagar Shannon, mas ele desapareceu e Jápeto só conseguiu deixar a marca de sua mão no chão. Então ele sentiu seu pescoço ficando morno. Ryong estava ali balançando sua espada. Jápeto deu um grito tão alto que fez o tártaro todo tremer. Mas os ataques não pararam por aí. Ventos fortes começaram a soprar de repente e Rebeca apareceu junto com um par de olhos se abrindo no céu para sufocar Jápeto com magia. Khan e Doyle distraíam Jápeto, Galliard atirava suas flechas com a ajuda de Bran, e Kreuks e Victoria acertavam golpes neles. Sigam o Caim. Ajudem o Caim. Podemos matar Jápeto. É a nossa única chance de eliminar um dos principais deuses dos Titãs. Os soldados de Dispruto que haviam ficado nervosos com a chegada de Jápeto, seguiam a liderança de Yonvou. Eles se dividiram em dois grupos, um para cuidar dos subordinados de Jápeto e outro para proteger o grupo de Yonvou. Como se atrevem? Como se atrevem? Jápeto continuou gritando, tentando esmagar Dispruto. Muitos se feriram, mas eles continuavam a atacar com determinação. O grupo de Yonvou mirava nos pontos cegos do Titã para deixá-lo exausto. Quando os rostos de todos começaram a brilhar com esperança, Yonvou apareceu usando o teleporte e causou uma explosão de onda de fogo na cabeça de Jápeto, mirando em um ponto cheio de imperfeições, o núcleo do poder do deus gigante. Se fosse perfurado, o Titã cairia. Quando Vigrid estava prestes a acertar o ponto, o Titã deu um grito ensurdecedor, liberando todo o poder do deus gigante reunido em seu corpo. A energia girava como uma tempestade, aquecendo a atmosfera e se espalhando em todas as direções. Ela atingiu tudo em seu caminho, incluindo Yonvou e os soldados de Displuto. Ao mesmo tempo, os membros de Elohim que estavam esperando começaram a se mover com as ordens de Panet. Vamos! Capítulo 374 Asas Celestiais 12 Está na hora. Panet cerrou os dentes enquanto olhava para os membros de seu grupo com um brilho vicioso nos olhos. Poseidon e os outros deuses a estavam pressionando. Poseidon pede que você continue logo com a missão. Deméter dá uma bênção mais forte para você e seu grupo. Este a estante observando em silêncio. Era a estante assistindo irritada. Quando viu a janela da missão repentina, ela achou que sua chance havia finalmente chegado. Ela veio ao Tártaro principalmente para procurar por Yonvou pelas ordens de Poseidon, e julgar se ele era uma ameaça para o Olimpo pelas ordens de Deméter. Este a era. No começo ela não sabia por que havia recebido essa missão. Os deuses prometeram realizar os sonhos antigos de sua tribo, mas ela não entendia por que seres divinos de uma sociedade tão grande quanto o Olimpo estavam fazendo de tudo para se livrar de um único jogador. Ela acreditava que conseguiria matar o jogador em questão sozinha. Afinal, ela era uma descendente direta de duas famílias importantes. Ela tinha a confiança de que, exceto pelos 9 reis, ninguém conseguiria derrotá-la. Na verdade, ela acreditava que poderia se igualar a qualquer um dos 9 reis contanto que tivesse as bênçãos dos 4 seres divinos.
Mas depois de lutar com Yonvou no campo de batalha por tanto tempo, ela percebeu que estava errada. Ele é perigoso. Como um humano pode usar poder divino? O poder que Yonvou usou era algo que mortais não podiam possuir. Até mesmo os seres divinos do Olimpo não podiam tocar no poder dele se ele o usasse corretamente. Então ela percebeu por que Poseidon esteve observando Yonvou, esperando por uma chance para matá-lo. O Olimpo não quer vê-lo se tornando mais forte. Ele havia causado uma comoção passando pelos andares e ficando em primeiro lugar em quase todos os halls da fama e em primeiro nos rankings do 1 ao 34 andares. Ela não conseguia nem imaginar como ele ficaria ainda mais forte quando se tornasse um ranker. Panet estava cheia de inveja. Não fazia sentido que um humano inferior com sangue sujo conseguiria fazer algo que ela não seria capaz. E ainda tinha os olhares dos transcendentes que o seguiam de um lado para o outro. Ela derramou sangue, suor e lágrimas só para obter a atenção dos 4 olimpianos, mas aquele humano de aparência indiferente tinha conseguido tudo tão facilmente. Na verdade, ela tinha que admitir que Poseidon só estava interessada nela por causa de Yonvou, não pelas suas conquistas. Ela odiava isso. Um mero humano estava sendo tão arrogante só por causa do poder e atenção que conseguiu com sua sorte. Seu poder zombava do caminho que ela percorreu a vida toda, então Panet queria destruí-lo. Ela queria se tornar a espada de Poseidon, que continuava a insistir que ela o matasse. Eu me sinto inferior. Ela foi um membro da elite sua vida toda e não havia motivo para se sentir assim. Ela precisava se livrar logo de Yonvou. Essa era sua única chance. A formação de Dispruto acabou sendo dispersada com a onda de calor que surgiu de Jápeto. Os subordinados de Jápeto também não estavam muito melhores. O campo de batalha inteiro já estava destruído, mas Jápeto continuava a soltar ondas de calor. Ninguém conseguia ficar de pé diante dele. Aqueles que conseguiam eram atingidos pela terra e rochas que voavam pelo ar. Alguns foram chamuscados outros morreram quando seus sistemas respiratórios foram queimados e destruídos. O ar em si tremia e aqueles que não conseguiam resistir aos fortes ventos foram levados. Era como se o céu tivesse caído. As únicas pessoas que estavam conseguindo resistir aos ventos eram os membros do grupo de Panet. A bênção de Poseidon, oposição a tempestades, foi adicionada ao seu grupo. A bênção de Deméter, resistência a terremotos, foi adicionada ao seu grupo. Os 4 olimpianos estavam dando bênçãos para ajudá-los. Embora as bênçãos fossem limitadas à duração da missão, eram o suficiente para fortalecer o grupo de Panet. Panet sabia que os 4 olimpianos teriam que sofrer algumas consequências das leis da causalidade, mas isso não importava para ela. Ela não tinha motivos para recusar quando os deuses estavam praticamente segurando a mão dela. Ela também tinha uma ideia clara do alvo deles. Yonvou recebeu a onda de calor de Jápeto diretamente e provavelmente estava à beira da morte agora ou, pelo menos, ferido seriamente. O plano era chegar na surdina em Yonvou e cortar seus braços e pernas fora, deixando-o indefeso o suficiente para Panet cortar sua garganta. Eles tinham certeza de que o plano correria sem problemas. No entanto, Panet não conseguia entrar em contato com nenhum dos membros de seu grupo. O que está acontecendo? O plano dependia de velocidade. Eles precisavam usar o pandemônio para eliminar Yonvou e evitar que seus aliados presenciassem o que eles estavam fazendo. Porém, nenhum dos membros do grupo dela apareceu. As nuvens de poeira eram tão densas que ela não conseguia ver nada. Seus sentidos também estavam sendo bloqueados por alguma coisa. Um pensamento inquietante começou a tomar conta de sua mente enquanto Jápeto levantava sua cabeça com um rugido. Agora ele tinha 2/3 de seu tamanho inicial, mas sua aura continuava a mesma. Na verdade, acabou ficando mais intensa e agitada do que antes, como se ele estivesse finalmente libertando sua raiva. Enquanto a terra se agitava e tempestades de areia obscureciam sua visão, o nariz sensível de Panet finalmente sentia o cheiro metálico de sangue. Sangue? O cheiro havia se espalhado pelo ar quando Displuto foi atingido, mas dessa vez, algo estava diferente.
Era bem fraco, mas ela conseguia sentir o cheiro de sangue divino que vinha dos membros de seu grupo. Poseidon explode de raiva. Ele está perguntando o que você está fazendo. Deméter franze a testa, insatisfeita. Este abandona suas expectativas por você. Hera abandona suas expectativas por você. Pelas mensagens, Panet percebeu que tinha algo de errado. Quando ela estava prestes a investigar, o rosto familiar apareceu no meio da tempestade de areia. Senhora Panet era Rossidis, seu precioso mordomo e braço direito. Ele estava coberto de sangue da cabeça aos pés e só conseguiu ofegar. Fuja! Ela queria perguntar o que havia acontecido, mas antes que ele pudesse responder, algo o atingiu e ele explodiu. Quando os pedaços de carne que eram Rossidis um segundo atrás caíram no chão, um homem passou por cima deles com sua espada apontada para baixo. Panet franziu as sobrancelhas quando o reconheceu. Você... Eu queria pegar vocês com as minhas próprias mãos. Seus ratos Cain rosnou, revelando seus caminhos afiados. Assim como Rossidis, ele estava coberto de sangue, mas Panet percebeu que era o sangue dos membros de seu grupo. Como? Panet não conseguiu continuar. Suas pálpebras tremiam com o choque. Eles estavam agindo tão discretamente, então como foram pegos. Além disso, a onda de calor intensa o atingiu, mas ele parecia estar ileso. Panet não sabia que Cain podia usar os Bian, e até tinha a maior proficiência na torre toda, então ela ficou chocada. Cain avançou como se não tivesse nenhum motivo para responder às perguntas dela. Sua raiva em relação a ela já tinha passado dos limites, já que o grupo de Panet estava sempre tentando comprar brigas e manchar a honra do grupo de Yonvou. Agora que eles tinham cavado a própria cova, Cain não tinha motivo para não agir. Além disso, a espada sanguinolenta em sua mão estava ainda mais forte depois de absorver todo o sangue deles. Espada sanguinolenta Rank S proficiência 75,1% descrição. Conforme absorve o sangue de seus inimigos, a velocidade e força de seus ataques aumentam. O máximo que pode aumentar é 350%. Com os Bian, a força de seus ataques era triplicada, então ninguém poderia parar Cain. Ele disparou para frente com a espada sanguinolenta e Panet recuou em surpresa. Com a bênção de Poseidon, ela liberou tempestade. Merda, que lugar é esse? Aether franziu a testa, olhando ao redor. Os membros do grupo começaram a se mover para atacar Yonvou, mas ele desmaiou. Quando recuperou a consciência, ele estava em um lugar estranho. Ele estava em um lugar escuro que não tinha vento e nem calor, mas conseguia ver seu corpo tão claramente quanto em um lugar iluminado. Eventualmente, ele decidiu caminhar, pensando que talvez encontrasse coisas no caminho. Se essa era uma maldição única lançada nele, quem o amaldiçoou agiria com o tempo. E se fosse só uma maldição aleatória, logo seria desfeita. Se fosse uma ilusão, seu sangue divino conseguiria dissolvê-la em pouco tempo, então ele não precisava se preocupar. Ou então, alguém viria para ajudá-lo ou não. Droga! Ele chegou, se sentindo injustiçado. Quanto mais pensava nisso, mais ele sentia pena de si mesmo. Ele não se encaixava em Elohim e nem no exército demoníaco. Ele prometeu a si mesmo que viveria uma grande vida diferente de seu pai tolo, mas tudo que conseguiu foi a marca de um traidor e dedos apontados em sua direção, zombando dele. Ele era um cachorro patético e lamentável. Sim, isso mesmo. Não importava quantas vezes ele parasse para pensar nisso, ele realmente era só um pouco mais do que um cachorro. Talvez ele fosse algo ainda pior. Os donos não abandonavam um cachorro se ele fosse leal. Os cachorros também recebiam amor. Mas ninguém o amava. Ele não tinha nenhum lugar para descansar a cabeça e ninguém a quem depender. Ah! Vão se foder. Um pensamento de repente se passou pela sua cabeça. E se, só talvez, ele não tivesse virado suas costas para a Átia? E se ele não tivesse abandonado Yonvou? Será que sua vida estaria sendo diferente? Eu também não queria que as coisas tivessem acabado. Assim Aether cobriu seu rosto com suas mãos. Ninguém o estava vendo, mas ele não queria revelar sua expressão. Eu também não queria que as coisas tivessem acabado assim.
Ele queria ser um herói. Ele queria receber aplausos e ser reconhecido. Ele queria ter um companheiro para quem pudesse confiar suas costas. Isso era tudo o que ele queria. Isso parecia tão fácil quando ele estava em Arthia, mas depois que saiu de debaixo de suas asas, mais ninguém quis acolhê-lo. As pessoas que ele achou que o aceitariam, ficaram em silêncio, e aqueles que ele achou que o reconheceriam, riram dele. Ele acabou sozinho. Uma vez ele se perguntou se tinha se arrependido de ter saído de Arthia e achou que a resposta era não, mas isso era uma mentira. Ele se arrependia sim e muito. Ele sentia falta dos velhos tempos, quando podia rir sem preocupações, confiar em seus companheiros, e aceitar o elogio e aplausos das pessoas. Ele sentia falta dos dias em que era um herói. John Ivo, sinto muito. De verdade, porque as pessoas só percebiam o valor de algo depois de perder tudo. Se pudesse voltar no tempo, ele faria isso sem nem pensar duas vezes. Lágrimas caíram em seus dedos. Então ele ouviu uma voz familiar. Você não mudou nada. Será que ele estava alucinando? Você só se arrependeu por ter perdido as coisas boas no passado. Você quer encontrar um caminho mais fácil porque está com dificuldades agora. E só está fingindo estar refletindo e se arrependendo. Não era uma alucinação. Aether levantou seu rosto de suas mãos e gritou com uma expressão aterrorizada. Quem é você? Sim, você sempre foi assim. Eu perguntei quem é você. Era a voz de John Ivo, estava tão clara que era como se ele estivesse vivo. Mas isso era impossível. Além disso, naquele momento, a escuridão se abriu diante de Aether e alguém entrou pela fissura, um homem com olhos e cabelos pretos, usando uma armadura branca que parecia sagrada e com asas em suas costas. Era como se ele tivesse saído das memórias de Aether. Você. Aether arregalou os olhos quando percebeu que não era uma ilusão. Suas pálpebras tremeram. Eu fui um idiota por achar que você era um amigo de verdade, mas havia uma diferença enorme entre esse homem e o de suas memórias. Esse amigo sempre sorriu para ele, mas agora estava olhando para ele com olhos frios e sem expressão nenhuma no rosto. Então eu quero apagar esse meu passado idiota. Aether John Ivo rosnou. Continua no próximo vídeo.